Boa tarde a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer ao convite, ao Serviço de Telesaúde, pela gentileza do convite de estar hoje aqui abordando um tema que é muito caro a mim, que é a doença de Parkinson. Meu nome é Marcelo Ramos Muniz, eu sou neurologista, me formei na Universidade de São Paulo, fiz residência na Universidade de São Paulo, onde eu concluí meu doutoramento. Atualmente sou professor adjunto de neurologia aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. Bem, o tema que nós iremos abordar hoje é a doença de Parkinson. Eu tentarei ser o mais abrangente possível e tentarei focar a minha atenção na saúde primária. O que um profissional da saúde primária precisa de entender sobre a doença de Parkinson? Na maior parte das vezes, o paciente com doença de Parkinson ele é atendido em serviços, inclusive de referência, como o nosso, aqui no Hospital das Clínicas, em serviços subespecializados, mas o primeiro contato desse paciente, e em muitos casos, o paciente ainda continua o tratamento numa unidade básica de saúde. Então, em função disso, eu tentarei ser mais abrangente possível e destinarei uma atenção especial aos cuidados primários do paciente com doença de Parkinson. Uma breve introdução. Esse ano é um ano muito importante para quem estuda, para quem trata de pacientes com doença de Parkinson, porque nós estaremos comemorando o bicentenário da primeira descrição original sobre a doença de Parkinson. Então, embora nós tenhamos aí 200 anos de história de estudo, é uma doença que permanece muito pouco conhecida. No entanto, ela é muito importante porque é a segunda doença mais prevalente dentre as doenças degenerativas do sistema nervoso central. Ela só perde em prevalência para a doença de Alzheimer. Estima-se que cerca de 1% dos indivíduos com mais de 60 anos são afligidos por essa doença. E esse número aumenta consideravelmente mais a partir dos 85 anos de vida, onde 5% dos indivíduos são afetados por essa doença. Então, muito possivelmente, um dos senhores irá se deparar com um paciente com doença de Parkinson, especialmente o paciente mais idoso. É uma doença que até o presente momento, embora nós tenhamos avançado muito no tratamento, ela é uma doença incurável. Infelizmente nós não podemos oferecer a cura, mas nós podemos oferecer uma melhora considerável da qualidade de vida do paciente em função dos avanços inequívocos alcançados nos últimos 20 anos. Mas mesmo assim é uma doença que com o tempo ela se torna altamente incapacitante. E é uma doença que requer um atendimento multiassistencial. O paciente ele precisa de seu médico, ele precisa do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional e do fonoaudiólogo, do psicólogo, em função da magnitude, da extensão dos sintomas. Os sintomas não são meramente motores, nós temos sintomas incapacitantes, psicológicos, psiquiátricos, de forma que esse paciente ele precisa de ter um atendimento multiassistencial. Em relação à etiopatogenia, a etiologia, nós sabemos muito pouco. O que nós sabemos sobre isso? Bem, primeiro, o que nós sabemos é que, em tese, essa é uma teoria, a teoria vigente, a teoria mais atual, que a doença de Parkinson ela é resultante da interação de fatores ambientais e de fatores genéticos. Os mecanismos envolvidos nessa interação não são de todo conhecidos. Mas, em tese, que nós podemos dizer que um paciente, para desenvolver a doença de Parkinson, ele tem que ter uma certa predisposição genética e esse paciente tem que entrar em contato com algum fator ambiental que será capaz, então, de deflagrar um processo que culminará no surgimento dos sintomas da doença de Parkinson. O que nós sabemos, até o presente momento, sobre os fatores ambientais? Bem, nessa figura aqui à direita, nós temos alguns indivíduos, pesquisadores de uma universidade do sul da Califórnia, que ilegalmente desenvolveram uma substância tóxica muito parecida com o ópio, um remédio muito parecido com um remédio chamado meperidina, que é muito utilizado nos centros cirúrgicos pelos anestesistas. E eles desenvolveram uma droga para fins recreativos. E essa droga sintética, chamada de metilfeniltetrapiridina, acabou se tornando o melhor modelo experimental para a indução de doença de Parkinson. Essa droga foi injetada de forma ilegal por esses pesquisadores, funcionários de um laboratório de química, e depois de algumas semanas, todos eles desenvolveram uma forma muito grave de doença de Parkinson. E dessa forma, de uma forma muito trágica, eles contribuíram para a ciência no que tange a indução da doença de Parkinson. Eles descobriram uma potente medicação que tem sido utilizada experimentalmente, principalmente em macacos, em ratos,
para o estudo da doença de Parkinson. Além dessa medicação, além dessa substância ilícita, que não está presente ela é artificial, não está presente na natureza, nós temos outros fatores que são substâncias também artificiais, mas que estão presentes na natureza, como por exemplo pesticidas, né? Por isso que, como a rotenona, por isso que o paciente do meio rural, ele tem um dos motivos pelo qual ele tem mais doença de Parkinson, é que ele tem mais exposição a pesticidas, a herbicidas como o paraquat, e essa substância sabidamente aumenta o risco do indivíduo desenvolver a doença de Parkinson. Questiona-se se manganês, se o ferro em excesso, podem aumentar o risco do indivíduo desenvolver a doença de Parkinson. Por outro lado, algumas outras substâncias parecem proteger ou diminuir o risco do indivíduo desenvolver a doença de Parkinson. A mais estudada atualmente é a cafeína. Só para título de curiosidade, um estudo que comparou indivíduos que tomavam e indivíduos que não tomavam café, a doença de Parkinson foi 5 vezes menor nos pacientes que consumiam diariamente café. Então, possivelmente, o café tem um fator protetor, é uma tese ainda, mas é uma constatação epidemiológica muito forte. Quem toma café tem uma chance menor, 5 vezes menor, de contrair a doença de Parkinson. Menos estudada, nós temos a nicotina. Os fumantes também, se nós compararmos fumantes e não fumantes, os fumantes acabam tendo menos doença de Parkinson do que os indivíduos que não fumam, denotando aí um fator protetor dessa substância. O outro aspecto, o fator genético. Nós sabemos já muito que cerca de 30% dos pacientes que têm doença de Parkinson refere que um outro familiar próximo tem doença de Parkinson. E nós sabemos também que se esse parente for um parente de primeiro grau muito próximo ao indivíduo, né, a chance dessa pessoa ter, né, se alguém tem um parente próximo como pai, um irmão com doença de Parkinson, a chance desse indivíduo, o risco dele desenvolver a doença pode ser até 7 vezes maior do que aquele indivíduo que não tem nenhum parente em primeiro grau afetado por essa doença. Agora, a forma é essencialmente genética, ela está presente em apenas 3% dos casos. Então, são casos que a gente pode dizer que, sabidamente, são formas genéticas. Nós sabemos atualmente que cerca de 10 de genes estão associados à doença de Parkinson. E esses genes, são genes distintos e que podem interferir também no fenótipo, na apresentação clínica da doença. Eu vou dar apenas um exemplo. Os pacientes que têm esse gene, o PARKIN2, são mais propensos a ter demência, a ter distúrbios de memória, a ter desorientação, do que os pacientes que não têm esse gene. E nós sabemos também que quem tem o gene PARK8 tende a tremer muito mais do que aqueles pacientes que não têm esse gene. Nós sabemos que tem pacientes com Parkinson que tremem e pacientes com Parkinson que não tremem. A doença não é uniforme. Então, um dos fatores que justifica essa variação da apresentação clínica são a presença de genes distintos. Bem, uma característica comum a todas essas formas genéticas da doença de Parkinson é que quem tem esses genes são geralmente pacientes muito jovens, pacientes que têm em torno aí com idades inferiores a 30 anos. Há pouco eu havia dito que a doença de Parkinson aflige mais idosos do que jovens, mas a questão de pouco tempo nós tivemos a oportunidade de ver um paciente que começou com sintomas com 9 anos de idade. Né? Então é raro, é muito raro, e quanto mais cedo, mais precoce em termos de idade surgir essa doença, maior a probabilidade de nós encontrarmos genes associados à mesma. Bem, dessa resultante, né, de fator ambiental e de fator genético, nós teremos um processo patológico que culminará na formação dos chamados corpos de Levy. Então, a forma que nós temos certeza, né, de conferir certeza ao diagnóstico, seria somente por meio de biópsia ou de autópsia, onde nós encontraremos essa inclusão que representa um acúmulo de proteínas anormais nos neurônios cerebrais. E esse neurônio que possui essa alteração, ele está funcionalmente muito comprometido, de forma que essa lesão é o marcador, é o indicativo de que esse neurônio foi afetado por essa doença. E para nós podermos dizer que seguramente que o paciente tem Parkinson, a única forma seria por meio de autópsia, como acontece em alguns países do primeiro mundo, né? Ou por biópsia, que é inviável fazer biópsia atualmente. Mas para eu dizer com certeza que seja doença de Parkinson, nós teríamos que visualizar essa alteração patológica. Bem, aqui nós temos um esquema, o cérebro humano dividido em duas metades. Na metade esquerda nós temos
nós temos o cérebro normal, né? E aqui na metade direita o cérebro de um paciente com doença de Parkinson. Veja bem que nesse diapositivo eu valorizei muito uma região chamada substância nigrans, ou substância negra. É nessa região onde se concentra a maior quantidade daquelas alterações que nós acabamos de visualizar. Os neurônios mais acometidos são dessa região. Bem, essa é uma região que é muito importante porque ela manda informações para núcleos, para centros especializados no sistema nervoso central, que culminará na informação para o córtex humano de movimento. Então, se eu tenho um movimento harmonioso, eficiente, se eu me movimento muito bem, é porque a minha substância negra está muito bem preservada, eu não tenho aquelas alterações, e ela vai depois enviar informações indiretamente para o córtex motor, onde o movimento será executado. O que acontece com o paciente com doença de Parkinson? Essa região está muito afetada e, com isso, ela estimula muito pouco as regiões associadas ao movimento. E a resultante disso é menos informação para a região do cérebro mais superficial, que é o córtex, né? E essa pobreza de sinalização, de estímulo, irá determinar a pobreza de movimentos que caracteriza essa doença. Por falar em sintomas, eu queria chamar a atenção dos principais sintomas. Para eu falar que um paciente tem doença de Parkinson, primeira coisa, o meu paciente tem que ter lentidão de movimento, que nós chamamos tecnicamente de bradicinesia. E o que vem a ser a bradicinesia? É uma lentidão, especialmente no início do movimento. Então, o paciente com Parkinson, a gente percebe a lentidão principalmente quando ele se inicia um movimento. Como, por exemplo, ao se levantar de uma cadeira ou da posição de pé para iniciar o movimento, ele vai iniciar o movimento de forma muito lenta, e à medida que ele for executando o movimento, ele vai acelerá-lo. Mas, caracteristicamente, ao início do movimento, nós observamos essa lentidão em sua magnitude. Então, de forma que, sem bradicinesia, nós não podemos dizer que o paciente tem doença de Parkinson. Muitas pessoas ficam surpresas com essa informação. A maior parte acha que o tremor é o definidor. Não, o tremor ele pode estar ausente em 30% dos pacientes. Agora, a bradicinesia está presente em 100%, a lentidão está presente em 100% dos casos. Uma outra característica muito importante é a rigidez. O paciente com Parkinson ele é rígido, o próprio paciente sente essa rigidez, ele vai fazer um movimento, ele sente que os músculos estão tensos, rígidos, e o profissional de saúde, ao manusear o paciente, também sente essa rigidez, ela é fácil de ser percebida. O tremor é um sinal que é muito fácil. Quando presente, ele facilita o diagnóstico, o paciente ele já tem incutido esse valor, essa informação de que o tremor está associado à doença de Parkinson. É um tremor muito grosseiro. O paciente tem um tremor como se tivesse o movimento que ele faz com os dedos, principalmente das mãos, é como se ele estivesse contando dinheiro, ou como se dizia antigamente, rolando fumo, né? E esse tremor mais grosseiro nas mãos, com a mão parada, que melhora com o movimento, é um indicador bem objetivo do diagnóstico da doença de Parkinson. Mais tarde, o paciente vai evoluir com alterações posturais, por exemplo, ele não vai conseguir, ele vai pender a sentar para um lado, pender principalmente para o lado mais acometido. Ao se levantar, ele pode ter o que ele chama de desequilíbrio, mas na realidade é uma instabilidade postural. Ele não consegue controlar a sua postura e acaba caindo. Isso geralmente acontece depois de 7, 10 anos do início dos sintomas. E uma característica muito comum e vista precocemente, e muitas vezes o profissional não valoriza, o profissional de saúde não valoriza, que é a dificuldade para escrever e a dificuldade para assinar, principalmente para escrever. A letra do paciente se torna muito pequena e isso vai dificultar a grafia, né, a escrita do paciente. E uma outra alteração também já detectada numa fase inicial é a disartrofonia, a dificuldade para falar. Ele tem uma fala soprosa, ele fala muito para dentro, é difícil de entender, um tom baixo, uma voz baixa, e que muitas vezes a família também percebe, é um sinal que facilita a percepção dessa doença. E uma característica, né, que também tem a ver com a lentidão é a lentidão da movimentação da musculatura da expressão facial. O paciente com doença de Parkinson, e isso acaba sendo um tipo de bradicinesia, né, de lentidão, ele perde a expressão facial. Então, ao se emocionar, ele não esboça uma expressão de riso ou uma expressão, ele não consegue acompanhar, ele vai ter um congelamento da expressão facial. Então, esses são os principais sintomas que caracterizam a doença de Parkinson. Bem, vamos então agora falar sobre o tratamento da doença de Parkinson. Antes de mencionar medicamentos, eu queria chamar a atenção da importância do atendimento multiprofissional
em relação à doença de Parkinson. Então, antes de falar em remédio, eu tenho que falar que esse paciente precisa ser estimulado a se exercitar. Algumas vezes, na maior parte das vezes numa fase inicial, o paciente está muito bem. Então, muitas vezes ele não precisa do fisioterapeuta, de um atendimento especializado, mas ele precisa ser estimulado a se movimentar, porque é uma doença que determina um distúrbio no movimento. Ele vai ficar mais rígido com o tempo, mais lento com o tempo. Então é a nossa obrigação estimular precocemente a realização de atividade física, especialmente atividade física aeróbica. Chega um momento em que o paciente está mais debilitado e também, mesmo precocemente, a gente pode indicar um profissional de reabilitação, um fisioterapeuta, que vai, além de estimular a movimentação, a atividade física aeróbica, ele vai trabalhar muito com o alongamento para diminuir a rigidez e vai trabalhar também com o equilíbrio e a prevenção de queda, que é muito importante. Um dos fatores que mais me preocupa em relação ao paciente com Parkinson é o risco de queda. E o risco de queda é muito alto à medida que a doença progride. E o fisioterapeuta é um profissional extremamente importante nessa fase de orientação em relação a risco de queda e como burlar, como prevenir queda. Um outro profissional que é acionado um pouquinho, não na fase precoce, eu particularmente não aciono na fase precoce, mas quando o paciente começa a ter alteração de fala a ponto de prejudicar a sua expressão, é o fonoterapeuta, o fonoaudiólogo. É muito importante, o paciente precisa expressar bem, ele precisa ser entendido verbalmente. Ao telefone, por exemplo, ele vai ter muita dificuldade. E uma outra indicação de fonoterapia é a disfagia. O paciente se engasga com muita frequência. Algumas vezes a disfagia pode levar a risco de morte. Ele pode ter uma insuficiência respiratória por ter se engasgado com um pedaço de carne, com um pedaço de pão, alimento um pouco mais sólido. Então, esses profissionais são extremamente importantes. E um outro profissional muito importante também, especialmente para o paciente com alteração cognitiva, é o terapeuta ocupacional. Cerca de 30% dos pacientes com doença de Parkinson evoluem com alterações cognitivas importantes, alteração de memória, ele tem dificuldade de organizar suas atividades, chamadas funções executivas, as funções executivas, e de forma que nós precisamos de ter esse atendimento especializado à disposição do paciente, multiassistencial à disposição do paciente. Bem, no que tange a medicação, nós temos aqui um algoritmo muito utilizado para o tratamento da doença de Parkinson. Embora ele seja de 2001, ele ainda continua muito atual. E o que diz, o que preconiza esse algoritmo? Então, primeiro, aqui eu estou falando início de tratamento. Então, nós temos que tomar uma atitude para iniciar farmacologicamente, eu tenho que prescrever um remédio para o meu paciente. O que eu tenho que levar em consideração? O primeiro fator, eu tenho que saber o seguinte, a idade do meu paciente. Se meu paciente tem menos que 70 anos, eu vou prescrever os chamados agonistas dopaminérgicos, que em nosso meio é o pramipexol, que o mais comum é o pramipexol, que é conhecido como Cifrol, é uma medicação que é dispensada gratuitamente pelo SUS. Essa medicação ela é eficaz por alguns anos. Chega um momento, o paciente ele não vai ter os benefícios dessa medicação. E esse momento, geralmente, em média, é com 3, 4 anos de tratamento. Aí eu tenho que passar uma medicação mais potente. E essa medicação mais potente é a levodopa, que indiscutivelmente é muito mais potente do que os agonistas dopaminérgicos. Bem, isso para o paciente que tem menos de 70 anos. Se o meu paciente tem mais que 70 anos, eu pulo essa etapa e já entro com levodopa. Mas por que você tem que ter esse cuidado? Porque os agonistas dopaminérgicos, como o pramipexol, eles determinam com frequência alterações cognitivas, alterações comportamentais. O paciente pode ter alucinação, o paciente pode ficar confuso. O paciente mais idoso, especialmente o paciente com mais de 80 anos, ele não tolera esse tipo de medicação, mas ele tolera muito bem a levodopa. Então, por isso que para pacientes com mais de 70 anos, nós não indicamos essa medicação. Muitos dos senhores estão perguntando, mas por que você entra com essa medicação para os pacientes com menos de 70 anos? Porque a levodopa ela pode, com o tempo, determinar efeitos colaterais que nós veremos daqui a pouco, muito incapacitantes. O paciente pode ter distúrbios de movimento, como por exemplo coreia, distonia, ele pode ter crises de travamento induzidos pela levodopa. Isso geralmente acontece depois de 5, 6 anos, de forma que, se eu puder dar um tempo no início do prolópito, da levodopa, isso seria ideal. E a medicação que nos possibilita essa estratégia são os agonistas dopaminérgicos, novamente falando para os pacientes com menos de 70 anos.
Com o tempo, eu digo aqui mais ou menos uns 5, 7, até 10 anos, o paciente pode ficar muito bem com a levodopa e muitas vezes, se ele tiver menos de 70 anos, ele vai ficar muito bem usando essas duas medicações. Com o tempo, o efeito da levodopa diminui. E aí nós entramos com o inibidor da catecol-O-metiltransferase, COMT, dessa enzima, que é uma enzima que diminui, que degrada, que diminui a ação da levodopa. Então, ao inibir essa enzima, eu consigo aumentar a ação da levodopa. Isso geralmente acontece por volta de 7, 10 anos de tratamento. E numa fase mais avançada, quando essa estratégia, ou seja, a estratégia medicamentosa não está surgindo mais efeito, eu posso abrir mão, então, do tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico, como nós veremos adiante, é um tratamento reservado mais para os pacientes mais acometidos com a doença. Então, em tese, esse é o algoritmo que nós utilizamos. Existe um algoritmo proposto por um médico londrino, o Dr. Shapira, que é muito interessante. Ele preconiza o seguinte, não é muito diferente do outro algoritmo, só que ele é mais clínico. Ele menciona o seguinte, aqui ele leva em consideração alguns fatores interessantes, como por exemplo a gravidade da doença. No outro algoritmo isso não foi levado em consideração. E nós temos que levar em consideração isso, não é só a idade. Né? Então, se meu paciente tem sintomas leves e ele está lúcido, orientado, sem alteração cognitiva, mental, eu posso usar qualquer uma dessas medicações menos agressivas, menos eficazes, mas que me permitem o quê? Poupar essas duas medicações para uma fase em que o paciente realmente as necessite. Então, aqui eu posso ter a amantadina, conhecida como Mantidam, a selegelina e a rasagilina, que é conhecida como Azilect. Essas medicações, a selegelina é conhecida também como Niar, um dos nomes fantasias desse produto. Essas medicações são leves, a potência dela é muito leve, é muito discreta, mas ela pode, nessa fase inicial, ajudar o paciente. Agora, se o meu paciente já tem sintomas mais intensos, né, obviamente com menos de 70 anos e sem alteração cognitiva, aí eu vou entrar com agonista dopaminérgico, com ou sem amantadina, que é uma droga muito utilizada nessa situação aqui. Né? Essas drogas, principalmente os agonistas dopaminérgicos, são mais eficazes do que essas duas aqui. Bem, agora, se meu paciente tem uma doença de moderada a grave, e se ele tiver, independentemente disso, mais que 70 anos, eu tenho que prescrever a levodopa em monoterapia para esse paciente, em função das razões que eu havia mencionado anteriormente. Então, de forma que esse algoritmo é muito mais clínico, embora ele tenha sido proposto não por uma associação, mas por um médico muito experiente. Bem, vamos falar então dessa fase aqui. Meu paciente tem menos de 70 anos e eu optei por entrar com agonista dopaminérgico. Quais são essas medicações? São pramipexole, que é conhecido, o nome fantasia mais comum é o Cifrol, a rotigotina, que é em forma adesiva, né, que é o Neupro, que é uma medicação que foi lançada no Brasil recentemente, e uma medicação subcutânea que nós não temos no Brasil, que é a chamada apomorfina, medicação subcutânea. Nós temos na Argentina, mas aqui no Brasil a Anvisa ainda não utilizou. Essas medicações aumentam a ação nos receptores da dopamina e com isso melhorando o desempenho motor do paciente. Elas podem ser orais, como no caso aqui o pramipexol, transdérmica por meio de adesivo, como a rotigotina, e subcutânea. A mais eficaz é a subcutânea, mas novamente falando, ela não está disponibilizada em nosso país. Bem, qual a vantagem dessas medicações? Então, esse é um grande estudo, né? Um estudo que foi feito em 2000 com o pramipexol, comparado à levodopa. E o que esse estudo nos mostrou? Numa fase inicial da doença, os pacientes que foram tratados com levodopa tiveram menos complicações dopaminérgicas do que os pacientes com levodopa. Né? Muito menos se nós compararmos aqui no gráfico. Né? Em termos de percentual, depois de um determinado período, quase 50% dos pacientes com levodopa tinham alterações, tinham complicações, essas complicações, ao passo que apenas 20% dos pacientes que usaram pramipexol as tiveram. E essas complicações são principalmente náusea, vômito, diarreia, queda de pressão e alucinação. Então, esse é um dos motivos pelo qual nós preferimos começar com pramipexol e não com levodopa nos pacientes com menos de 70 anos.
Um outro motivo também são as alterações motoras que são vistas com a levodopa. Aqui nós temos as discinesias. O que são discinesias? São principalmente movimentos. O paciente ele faz movimentos com a cabeça, como se estivesse dançando, com o tronco, e são movimentos muito angustiantes para o paciente e para a família. Esses movimentos são mais vistos, detectados em pacientes que usam levodopa do que para Impexol. Então, de forma que quem tinha aquela dúvida inicial, por que se recomenda utilizar inicialmente o Pramipexol? Está aí a resposta. Os pacientes que usam Pramipexol têm menos complicações motoras e têm menos complicações dopaminérgicas, como náusea, vômito e diarreia. Mas chega um momento que mesmo usando essas medicações, os agonistas dopaminérgicos, o paciente precisa de usar a levodopa. Indiscutivelmente, a levodopa, que é conhecida como Prolopa, como Sinemet, o carbidopa, levodopa, essas medicações, esse grupo de medicação, né, a base de levodopa, é, sem sombra de dúvida, o tratamento para a doença de Parkinson. Nenhuma droga, apesar de ser uma droga de 50 anos, tem mais ou menos 50 anos de experiência mundial com essa medicação, ela continua sendo a droga mais eficaz. Nenhuma outra droga é tão eficaz quanto a levodopa. De forma que, se seu paciente com suspeita de Parkinson for tratado com essa droga e não melhorar, você tem que questionar o diagnóstico de doença de Parkinson. Daí o teste terapêutico, ela pode ser utilizada até como teste terapêutico, caso os senhores tenham dúvida em relação ao diagnóstico. Só 2% dos pacientes com Parkinson, em tese, não respondem à levodopa. Muito bem. Agora, dicas muito importantes para a utilização dessa medicação. Ao iniciar essa medicação, use a menor a dose possível. Nós temos várias apresentações. A apresentação convencional é de 200/50. Então, jamais nós iremos iniciar com um comprimido de 200 miligramas. Jamais. Porque o paciente pode ter náusea, vômito, alucinação. Comece com um quarto de comprimido e vai aumentando aos poucos. Né? A posologia mínima é de 3 vezes ao dia. Há pacientes que a necessidade de se utilizar, que necessitam utilizar até 8 vezes ao dia, até de hora em hora, mas nós geralmente na fase inicial 3 vezes ao dia com a dose baixa. Esse regime é suficiente para melhorar substancialmente a qualidade de vida do paciente. E um dado que poucas pessoas sabem, e muitas pessoas prescrevem a levodopa e esquecem de dizer para o paciente não tem a obrigação de ler bula e muito menos de saber essa informação, que esse remédio, a levodopa, é um aminoácido. Se é um aminoácido, não pode ser consumido com outros aminoácidos. De forma que é obrigatório essa orientação. Tome esse remédio fora das refeições. Um esquema, uma hora antes do café da manhã, 1 hora antes do almoço, 2 horas depois do almoço, 1 hora antes ou depois do jantar, ou antes ou depois do lanche da tarde. Isso tem que ser constatado até do receituário, para o paciente ter noção disso daqui. E beber com água, não beba com leite. Alguns pacientes bebem remédios com leite. E o leite tem muita proteína, e a proteína vai então, os outros aminoácidos do leite irão competir com a levodopa na absorção intestinal. Então essas regras aqui essas dicas são muito importantes para o manuseio do paciente com doença de Parkinson. Bem, novamente falando, o problema da levodopa é que ela determina muitos efeitos colaterais. Náusea, vômito, são os principais efeitos colaterais. Diarreia, não mencionada aqui no diapositivo, até 10, 15% dos pacientes com doença de Parkinson têm diarreia com levodopa, isso acaba sendo impeditivo para o uso dessa medicação. A pressão pode cair. Nós temos alguns pacientes cuja hipotensão só melhorou com a redução dessa medicação. Então, a levodopa é um hipotensor, né? E alucinações, especialmente no paciente mais idoso. Né? Nós temos que levar isso em consideração. E aqui nós temos algumas complicações motoras. Esse é um termo em inglês que traduz o seguinte: o efeito da medicação com o tempo ele vai se encurtando. E à medida que ele vai se encurtando, o que acontece? O paciente tem crises homéricas de rigidez, falta de ar, ele não consegue fazer suas atividades, e essas queixas não são somente motoras. O paciente tem algumas vezes dores abdominais horrendas, ele tem muita ansiedade, euforia, angústia, e isso acaba sendo, em alguns casos, mais grave do que os próprios sinais da doença de Parkinson. A cinesia noturna significa a lentidão, a falta de movimento, principalmente à noite. O paciente tem muita dificuldade para se virar na cama, e isso pode ser induzido pela levodopa. E de manhã também, ao acordar, ele acorda muito rígido.
não consegue se levantar da cama, e isso é extremamente importante, né? Nós temos outros aqui, é um diapositivo mais especializado, eu vou só comentar aqui o que é mais abrangente, né? As discinesias, né, que são aqueles movimentos involuntários que eu falei, como se o paciente estivesse dançando, coré. Distonias, né, que são movimentos onde o paciente tem uma rigidez dolorosa muito intensa, principalmente os membros inferiores, os dedos dos pés, os pés se entortam, e isso muitas vezes acaba sendo mais incapacitante do que os sintomas com doença de Parkinson, da doença de Parkinson. Muito bem. E se a levodopa não estiver resolvendo mais? Eu posso usar então os inibidores da COMT. E esse diapositivo também é um diapositivo mais especializado, né? O que essa medicação faz? Ela aumenta. Aqui nós temos um paciente que toma levodopa pura. E aqui nós temos um paciente, a curva, né, da dosagem séria, que se nós fizéssemos a medida, né, da levodopa no sangue, nós iríamos observar que o paciente que toma levodopa com a entacapona, que é o inibidor dessa enzima, o efeito da levodopa aumenta. Então ele vai ter mais efeito de levodopa. E na prática isso resultaria em quê? Em melhora dos movimentos. O paciente fica menos travado. Então é uma estratégia para aquele paciente que já está usando levodopa e que piorou com o tempo, né? Muito bem, aqui novamente é um diapositivo mais especializado, eu não vou me ater muito, né? Mas só para a gente poder compreender. Aqui é uma escala chamada UPDRS, é uma escala motora. Quanto menor a nota, melhor o paciente. Quanto maior a nota, pior está o paciente do ponto de vista motor. E aqui é uma comparação com os pacientes que usavam a levodopa com a entacapona, que é esse inibidor dessa enzima, e os pacientes com Parkinson que não usavam esse inibidor. Óbvio que os pacientes que usaram essa medicação, a levodopa com essa associação de levodopa com entacapona, ficaram melhores, né, do ponto de vista, tiveram a melhora do ponto de vista motor, já que eles tiveram uma nota menor do que os pacientes que estavam usando só a levodopa. Resumo da ópera, essa medicação ela é mais eficaz do que a levodopa e ela nos permite, então, ganhar tempo em relação à doença. Muito bem, mas chega um momento que nada disso resolve. Aí nós temos que considerar a cirurgia. Alguns comentários sobre a cirurgia. A cirurgia, como colocada aqui nesse diapositivo, ela é a última linha de tratamento. Ela jamais pode ser colocada aqui na fase inicial. Então nós temos que ter critérios para indicarmos a cirurgia. Essa cirurgia, para quem não tem familiaridade, ela é chamada de estimulação cerebral profunda, né? Aqui, desculpe o contínuo, não é contínuo, estimulação é uma técnica, né, de estimulação cerebral contínua, mas o termo específico seria estimulação cerebral profunda. Em inglês ficaria com as 3 letrinhas, né, a abreviação DBS. Então, o DBS, que em português é estimulação cerebral profunda, nada mais é de que uma estimulação elétrica por meio de um gerador é um marca-passo, simplesmente é um marca-passo. Nós temos aqui a loja do marca-passo no tórax, né? E desse marca-passo, desse gerador, partem eletrodos, né? Um sistema de fios, que vão conectar um eletrodo que vai estimular determinadas áreas do cérebro humano. Então, é uma estratégia muito interessante, mas como qualquer estratégia, tem também os seus problemas, de forma que nós temos que tomar cuidado. É um tratamento caro, muito caro, e é um tratamento também que pode ter complicação, já que a cirurgia é uma cirurgia delicada e que requer um atendimento em centro especializado. Quando indicar a cirurgia? Então, como consta do algoritmo, né, numa fase mais avançada da doença. Então, meu paciente está numa dose maximizada, uma terapia maximizada. Eu não tenho mais o que oferecer a esse paciente. E esse paciente está muito sintomático. Ele tem os travamentos, ele tem aquelas discinesias e eu não consigo mais controlar do ponto de vista medicamentoso. Então, para esse paciente, uma boa solução seria a cirurgia. Um dado interessante, geralmente não se indica cirurgia para pacientes com menos de 5 anos de doença. Por quê? Porque existem algumas doenças que simulam a doença de Parkinson e essas doenças não seriam beneficiadas com esse tratamento cirúrgico. Então, por isso que 5 anos é um período bom para a gente saber se realmente o nosso paciente tem Parkinson, não uma outra doença que esteja simulando a doença de Parkinson, como os parkinsonismos atípicos, como a paralisia supranuclear progressiva e assim por diante. Bem, o meu paciente tem que ter condições clínicas favoráveis. Então, o que eu chamo disso? As condições cardiovasculares estão boas, ele tem que ser um bom candidato. E o bom candidato, na maior parte das vezes, é jovem. Se nós formos analisar a experiência mundial, a idade média dos pacientes que são submetidos à doença de Parkinson está em torno de 59 anos.
é bem mais jovem do que a média dos pacientes que têm doença de Parkinson. Ou seja, a cirurgia, então, ela é indicada geralmente em pacientes mais jovens, do que acima de 70 anos é muito nebuloso, nós não sabemos, a experiência em literatura é muito limitada em relação a esse procedimento em pacientes mais idosos. E uma coisa muito importante, não se indica habitualmente esse procedimento em pacientes demenciados, porque o prognóstico é muito ruim. Né? Não se indica naquele paciente que tem alteração psiquiátrica, aquele paciente que cai muito, porque nós temos um sistema muito, se nós voltarmos ao diapositivo anterior, nós temos um sistema muito delicado, e se o paciente cair, se o paciente se machucar muito, né, ele tem que ter cuidados com isso. Então esse sistema pode ser danificado, e obviamente isso irá determinar complicações importantes para o paciente. Então, em síntese, seria basicamente isso que eu gostaria, de forma muito abrangente, né? Espero ter contribuído, né, para o conhecimento da doença de Parkinson, tratamento da doença de Parkinson, mas em síntese, essas são as informações que eu gostaria de fomentar para que a gente possa, então, em seguida, discutir sobre essa doença. Então, eu agradeço a atenção dos senhores, né, e estou